Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Hoje temos connosco um convidado, não somos só nós, é o Paulo Moreira. Muitas pessoas já devem conhecer, quem não conhece vai passar a conhecer, que fala muitas vezes sobre a inteligência emocional, que é e a gestão das nossas emoções, porque nós é um ponto, todos sentimos, não é? Mas na realidade às vezes não nos permitimos sentir de facto as emoções, ou as reprimimos, ou eu depois lido com isto, ou sentimos mesmo, e como é que isto influencia o nosso bem-estar na nossa vida. E então nada melhor do que trazermos um especialista desta área para nos ajudar a explicar um bocadinho o que é isto, este mundo das emoções e porque é que é tão importante aprendermos a lidar com elas, aceitá-las, senti-las e pronto. E vamos andar por aqui. Portanto, olá Paulo, obrigada por aceitares o nosso convite. Olá, Paulo. Olá, Joana e Margarida, prazer. Então, vamos começar aqui, se calhar pelo princípio, talvez, tipo, porque é que é importante nós percebermos as emoções? Bom, vou tentar não... da coisa. Então, todos nós sentimos emoções, vamos começar pela base. Todos nós sentimos emoções, não há forma de não sentir emoção. Se não sentirmos uma emoção é algum tipo de patologia ou distúrbio. E pessoas que não sentem emoções, há distúrbios, como há um que chama-se, tem o nome de alexitimia, em que a pessoa é incapaz de experienciar e de verbalizar emoções, e essas pessoas não se conseguem adaptar tão bem ao dia a dia. E até têm graves depressões, são pessoas que têm tendência à depressão, ou seja, embora não sintam emoções, caem em episódios depressivos. Então nós sentimos emoções, se não sentíssemos era pior. Pronto. Então a partir do momento que nós sentimos emoções, temos que entender que as emoções alteram a nossa percepção e o nosso comportamento. E um bom exemplo, vou ser aqui mais prático, é quando nós estamos irritados ou irritadas no trabalho, chegamos a casa, ao mesmo que estivéssemos a trabalhar em casa, fechamos o portátil e vamos interagir com a família, nesses dias é mais ou menos provável discutirmos com as pessoas. Exato, vão levar com as nossas irritações. É, e coisas que habitualmente não irritavam, nesse dia irritam, por exemplo. Então altera a nossa percepção sobre as coisas, sobre as pessoas. Isso é um primeiro ponto. E a mesma coisa para a alegria, para o entusiasmo. Quando nós estamos super entusiasmados com uma situação ou um produto e compramos o produto, depois afinal não precisávamos daquilo, a compra por impulso. Então as emoções estão presentes na nossa decisão sempre. A partir desse momento que isso existe, e a partir do momento que as emoções elas não tiram férias, dias de férias, não é? Ou seja, Exato, vocês podem ir de férias, mas elas vão atrás de vocês. O contexto connosco, pode pois. ser diferente, mas estão sempre lá. Desde que vocês nascem, podem não ser expressas já na nascença, quando nós estamos já à beira do fim da nossa vida, quando nós estamos sozinhos ou com pessoas, estão sempre lá as emoções. E o que é interessante é que as emoções alteram-nos a nossa percepção e tomada de decisões, são informativas, dão-nos informação. Eu costumo dizer que as emoções são como um idioma. E se eu não perceber inglês e viver num mundo onde as pessoas só falam inglês, a coisa vai É correr mal. difícil. Então, se nós sentimos sempre emoções, em todo o lugar, desde que nascemos até morrermos, sozinhos ou acompanhados, elas têm uma forte alteração na forma como vemos o mundo e como reagimos, então acho, digo eu, que será preferível nós aprendermos sobre as emoções e esquecer os tabus, porque quando se fala em emoções, e vocês sabem isso, e principalmente aqui no universo mais masculino, há muito aquele preconceito, emoções, aquela coisa mais touchy, mais feeling, mais emotivo. Não, as emoções são informação e um guia da ação. Então vamos aprender para conseguirmos reagir melhor perante as situações e termos um bem-estar psicológico maior, que isso também importa, não é? Exato. Mas dirias que é mais saudável a pessoa, mas depois também a pessoa tem que aprender a geri-las, não é? Porque não podemos andar aí a disparatar com tudo e com todos só porque, sei lá, imagina, agora estou irritada, vou borrar com este, agora estou contente, vou contagiar toda a gente e não sei o quê. Sim. Tipo, que estratégias é que nós podemos ter, ou também que legenda ou que mapeamento é que nós podemos fazer, se calhar, para aprendermos a organizar as nossas emoções, talvez. Ok, boa pergunta. Então, vou-vos perguntar uma coisa. Naquele cenário que eu dei, que vocês estão irritadas, foi um dia que correu muito mal, dormiram pouco, não é? A privação de sono também acentua, enfim, incapacidade de gerir as nossas emoções, e vocês chegam a casa irritadas, nem se apercebem que estão irritadas, que é um dia mau, e discutem com quem está lá em casa, não é? Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, a mesma coisa, mas vocês já percebem-se que estão irritadas. Sabem que estão irritadas por causa daquilo que aconteceu ali.
Neste segundo cenário, é mais fácil ou mais difícil de gerir as vossas emoções? Em comparação com o primeiro, em que Mais vocês não fácil. sabem que estão irritadas. Mais fácil. Ou seja, eu sei que estou irritado com aquilo que me aconteceu, eu tento evitar dizer alguma coisa, eu consigo me distanciar às vezes mais, nem sempre, atenção, isto não é o sempre, é um processo. Então, a partir do momento que nós identificamos as nossas emoções, isto por si já é autorregulatório. É o chamado efeito observador em psicologia, que é quando nós observamos que estamos a ter uma emoção, conseguimos regular melhor essa emoção. Então, a base é sempre identificar o nosso estado emocional. Isso já é regulatório. Primeiro Pois. ponto. E parece fácil, mas é uma coisa que demora algum tempo a pessoa tomar essa consciência, não é? Não sei, eu acho. Perfeitamente. Eu tenho um programa, uma certificação em que nós ensinamos um modelo e as pessoas podem aplicar consigo ou com terceiros para desenvolver a inteligência emocional. E agora estou na fase de receber projetos. Nós estamos dia 22, eu tenho que fechar o projeto por causa de GERT, para as pessoas terem o certificado de SIGO, e acabei de analisar um relatório, um projeto ontem, de uma participante. E essa participante trabalhou na regulação emocional. E um dos conceitos que ela fez foi utilizar estratégias em vários cenários que aconteciam. Ela queria trabalhar a paciência. E ela enviou um relatório em que tinha 46 situações identificadas, 46, e ela colocou no relatório destas apenas 55% é que estão no projeto, porque as outras eu não tive boas atitudes. E achava que era mau. E a minha pergunta foi: e se não aplicasse essa estratégia, quantas é que terias? Qual seria a Pois, porcentagem? É exato. sempre um processo, é como tu dizes, é ir fazendo mais, mas ninguém. Olha, eu estudo esta área, investigo, sou também investigador nesta área, escrevo sobre esta área, gosto desta área e não tenho sempre reações positivas. Então, Pois. isto é um processo, não podemos tirar aquele peso de sermos sempre perfeitos, isso Sim, temos ninguém de é. ser um bocadinho compassivos connosco próprios, não é? Perceber que por mais que a Perfeitamente. pessoa se regule, por mais que a pessoa tenha consciência, por mais que a pessoa tente há dias que não vai dar, pronto. E está tudo bem, pronto. E está tudo bem. Há Há dias, três há momentos. situações, não é? Isso. Ou seja, há três coisas importantes. É, primeiro, tentar responder mais vezes da melhor forma, aprendendo competências e tentando aplicá-las. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando não conseguimos fazer, uma coisa muito importante que as pessoas esquecem-se, é, quando possível, reparar o dano causado. E vocês, acho que, e as pessoas esquecem-se disso. Por exemplo, num relacionamento, eu digo uma coisa que não foi muito positiva, e depois não toco no assunto. Não. Depois do dano causado, não estive bem na altura, mas depois posso estar melhor. E terceiro ponto, nem sempre estas as duas primeiras coisas vão dar, mas se as duas anteriores fizermos mais vezes, a vida corre muito melhor. Isso é muito verdade, o reparar o dano causado é muito verdade, e eu sinto isso em particular, no geral com toda a gente, mas em particular com os miúdos até, porque há dias em que a Isso. pessoa é muito intensa e eles são muito absorventes, e apesar de nós os adorarmos profundamente, há dias que não apetece, e então é difícil, e às vezes a pessoa passa-se e, por norma, eu falo por mim, arrependo-me quase todas as vezes quando a pessoa se passa e não consegue controlar-se. No entanto, o falar sobre isso e dizer, olha, realmente isto aconteceu isto, eu não devia ter feito, ou eu devia ter feito de outra maneira, não tinha nada a ver contigo, ou era outras coisas, eu não soube fazer melhor. Isto, da minha experiência com os miúdos, faz muita diferença. Ajuda muito. Ajuda imenso. Isso. Ajuda-me Ajuda, porque Eu diria que não é ajuda. só com os miúdos, não é? Não, sim, estou a dizer no geral, mas com os miúdos, para mim, porque as pessoas que eu não me passo tanto, talvez os miúdos seja mais fácil a pessoa passar-se, não sei. Não sei porquê. Sei lá, é muito exigente, é muito intenso, são muitas horas. Tu tens muito peso nos ombros, sentes muito responsável, portanto, talvez seja mais fácil passar-te com eles do que com as outras pessoas no geral, que talvez sejas um bocadinho mais, sei lá, cerimónia, não sei. Não sei se é cerimónia, mas talvez por serem adultos, não sei explicar, diria. Contenção e julgamento. Talvez. Sim, tens mais percepção de controle, poder sobre os teus filhos também, e a Pois. avaliação negativa e impacto que a mesma tem na tua carreira profissional, no teu dia a dia, porque em casa é diferente e não Pois. percebe. E a Portanto, isso possibilidade acontece. de sermos julgados, não é? A sensação, o medo do julgamento nos adultos acho que é maior do que com as crianças também. Nós temos, tal Pode como a nossa inibir. integridade física, nós também temos o nosso autoconceito psicológico, que é a pessoa que nós queremos ser, internamente, manter e também projetar. E é por isso, por exemplo, falar em público é das coisas que eu mais medo, é a avaliação que as pessoas podem fazer negativa de mim. E nós queremos preservar isso. E dependendo da pessoa que está à nossa frente, esta avaliação pode ter um impacto maior no nosso autoconceito, principalmente adultos, né?
do que as crianças. Mas sim, isto é muito importante, e a Joana estava a dizer uma coisa importante também há pouco, que é porque isto é muito contextual. Depende da situação também, e essa situação evoca outra estratégia que possa aplicar. Ou seja, quando fizeste a pergunta, o que é que nós podemos fazer? E eu dei o início, que é identificar as nossas emoções e também ter essa autocompaixão, como tu disseste, saber que nem sempre dá, retificar quando nós fazemos mal e nem sempre os 2 primeiros vamos conseguir fazer. Mas isto é um processo, é um jogo contínuo até ao fim das nossas vidas. Mas saber que a estratégia é adaptada ao contexto e à pessoa. E a nós, porque há estratégias que nós conseguimos utilizar melhor do que outras, dependendo dos nossos recursos. Vou dar um exemplo prático. Quando nós estamos sobrecarregados, com muito stress, muito tensos, estratégias cognitivas tendem a ter um pior resultado. No sentido de reavaliar. Se calhar ele não está a fazer isto por causa daquilo. Esquece, nós estamos sobrecarregados com as emoções. Aqui, estratégias mais curtas, direcionadas, até de evitamento temporário. Olha, vou respirar, vou apanhar ar um pouco, vou respirar fundo, resultam melhor. Então há aqui Pois. um contexto alargado de como é que nós conseguimos gerir as nossas emoções. A pessoa não consegue ter tanto aquela capacidade de se pôr como observador da nossa própria vida, não é? Dizer, espera, estás a fazer isto porque não sei o quê. De repente a pessoa está só a precisar de, agora não consigo lidar com isto, preciso de espaço e tempo. Pois, também é importante, de facto. Mas, por exemplo, e depois também existem situações em que, sei lá, como a Joana estava a dizer, existem triggers, não é? Existem coisas que nos fazem levar a outras situações nada a ver com nada e que de repente o mundo desaba e tipo estamos a passar-nos a cabeça com tipo, mas porquê? Então, quer dizer, como é que... Não é preciso só identificar as emoções, é também os pensamentos, não é? Às vezes não conseguimos fazer esse rastreio do que é que nos passou pela cabeça que desencadeou esta emoção. E isso também é parte do exercício. Eu diria que é importante, Sim, não é? eu quando trabalho com alunos, é diferente trabalhar gatilhos de situações do dia a dia. Porque um gatilho emocional, naquele momento não conseguimos processar muita informação. Perdemos um pouco, digamos, a racionalidade, no sentido de não conseguimos ter a frieza mental suficiente para deliberar. E os gatilhos nós temos que ter planos de contenção. Então uma coisa que é super útil fazer é, primeiro mapear esses gatilhos. É a parte chata que as pessoas não gostam, mas que faz todo o sentido. E entendemos as causas, que é, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu, durante as 2 próximas semanas, no fim do dia, reflito sobre situações que aconteceram onde eu explodi, não é? Tiraram mesmo do sério. E o que é que eu vou tentar identificar? A hora do dia, mais ou menos aproximada, para ver ali que horas é que eram, quem é que estava comigo, que pensamentos é que eu tive, o que é que aconteceu depois, porque às vezes há situações que reforçam aquele comportamento, é os consequentes do comportamento. Então, a altura do dia, o que é que aconteceu, pensamentos que tive, o que é que reforçou a seguir e as emoções sentidas. E vou fazendo este mapeamento. Todos os dias penso nessas situações. Ao fim do dia até posso não ter nenhuma, mas vou mapeando. O que é que acontece? Eu, ao fim de 2 semanas ou 3, dependendo, eu tenho dados para analisar. Eu, de repente, sei que se calhar eu tenho padrões. E padrões como? Quando esta pessoa ou estas pessoas estão ao pé de mim, eu reajo assim, ou quando dizem isto, ou quando têm este tipo de pensamentos, e a partir daí é que eu consigo trabalhar. Mas os gatilhos é muito mapear o que está a acontecer para entender a causa e até então, até eu conseguir resolver isto, ter planos de contenção. Planos de contenção é, por exemplo, no Natal, às vezes há aqueles jantares de Natal para aquele primo diz coisas que nós não gostamos e ficamos logo. Naquele momento, não é eu pensar o que é que eu vou dizer, é se calhar eu levantar-me, ir buscar um copo de água, ou respirar fundo e deixar a onda passar. Não é? Que a emoção tem aquela onda, nós contamos na crista da onda, em vez de uma onda, ela lá em cima e eu não faço nada, só começo a fazer quando ela está cá em baixo. E estratégias dessas de afastamento, contenção, porque naquele momento eu não consigo pensar. Então, a gira essa é ideia da diferente do onda, gatilho. porque as emoções não são constantes também, não é? Nós não estamos sempre a sentir as emoções no pico da onda. É engraçado isso, pensar de... Se nós mentalmente imaginarmos isso, imagina quando vocês estão a fazer o build-up da emoção, imagina você está a crescer onda e pensa sempre, eu não posso responder quando está aqui. E vou mentalmente imaginando, se estiver aqui já, ok. Isso é uma ideia muito gira. Isso é uma ideia muito engraçada. Ajuda. Mas eu por acaso acho super difícil fazer esse assessment tipo ao final do dia ou ao final o que tenho feito é tentar pegar no telemóvel quando há alguma explosão, seja minha, seja do João, que é o meu marido, e tentarmos ir fazendo um género de um diário mais, pronto, se calhar é só a minha, tenho só que tomar um magnésio qualquer para a memória, mas a verdade é que quando tento fazer esse exercício mais tarde, não me consigo lembrar, já nem me consigo lembrar exato, tipo, o que é que despoltou isto, o que é que estávamos a falar exatamente, o que é que... Isso é o ideal. E acho que muitas vezes é o o ideal, contexto
Pois. eu pelo menos tenho visto quando consigo escrever, depois quando olho, tipo, tipo, que parvoíce foi, era isto que estávamos a falar e o que é que isto, ou seja, a clareza Distantes, não é? a clareza de analisar com mais racionalidade o que é que estava por trás dos temas. Mas que lá está, não consigo fazer sempre, mas tenho tentado, tenho umas notas e vou tentando agarrar. Lá está, quando saio para respirar. Saio para respirar e vou escrever. Mas isso também faz Existe sentido, também, não é? sim, existe uma app que é o, não sei se vocês conhecem, que é o Diário Mood de Meter App. discussões. Não, por acaso. Qual É é? Qual é o o nome? a Mood app do Mood Meter. Meter, Interessante. mas Não o conhecia. nome é How We Feel. How We Feel, eu estava a mostrar aqui. Isto não sei se é só áudio, se é vídeo, se é as duas coisas, não é? Temos Áudio e vídeo, vídeo. não As duas é? coisas, sim. Tem, então, por exemplo, Analyze. Aqui eu tenho dois. Ok. Por exemplo, aqui. E depois How We Feel é o nome. Eu E já depois usei isto. Já. E How We Feel, o que é que aquilo faz? Nós podemos, aqui não é quando uma situação acontece, nós podemos listar por situação ou por tempo. E o tempo também é quando podemos mapear algumas coisas. Então eu tenho alertas que de Isso é X em X engraçado. tempo, 2 em 2 horas surge um alerta e eu Sim. tenho que identificar o quê? Como é que me sinto, com quem é que estou, Hum. etc. Depois tenho estes mapas gráficos. Isto é muito interessante também, que me permite apanhar algumas coisas e perceber o meu padrão emocional. Sou É uma o pessoa que estou mais sistema. vezes triste, alegre, irritado, quando, com quem. Este tipo de coisas são muito importantes, dá-nos mais informação. E, aliás, faz uma coisa que é muito importante, que é tira uma percepção errada de nós. Eu conheço uma pessoa que tivemos a fazer um trabalho destes, ela classificava-se como: eu sou uma pessoa triste. Ela não dizia que eu sinto-me triste, eu sou uma pessoa triste. E nós aplicámos isto. E ela, durante 2 semanas, teve que identificar várias emoções por dia, e no fim dessas 2 semanas, o que aconteceu? Nós vimos que ela andava em 4 clusters, aqui nós trabalhamos em clusters diferentes, então basicamente ela, foi muito giro, perto de 25% das emoções estavam classificadas entre emoções agradáveis e de alta energia, como entusiasmo, alegria, etc. Outros quase 25% situações mais quentes, como irritação, frustração, raiva. Outros 25% como tristeza, desamparo, desalento, e outros 25% com mais calma, tranquilidade, etc. E ela, depois disso, viu na prática, afinal não sou uma pessoa triste. Que Só que engraçado, ela sim. ruminava tanto na tristeza e isto fez-lhe ter uma visão diferente sobre si. Então estas coisas são importantes. Abrir o espectro. Porque há pouco estavas a falar também do reconhecermos as emoções que estamos a sentir, e eu acho que para sermos capazes de reconhecer as emoções que estamos a sentir é preciso conhecermos as emoções que existem, e acho que a grande maioria das pessoas não conhece sequer Tem as básicas, só, um não é? leque assim muito. É isso. Alegria, tristeza, raiva. Medo. Exato, e há realmente todo um desdobramento das emoções que não sei, achas que é útil, que não é útil? Vês uma diferença das pessoas ganharem mais maturidade sobre as emoções? Eu tenho que confessar que eu comprei o teu jogo já há cerca de Eu um também ano comprei, ou era isso que eu estava a dizer. dois, já há um ano e tal, mas na verdade os exercícios que tive, pronto, com os círculos que tentei, achei que aquilo era demasiado profundo para a maioria das pessoas. Ou seja, é um exercício que quero voltar a fazer, mas acho que tenho que ser mais Consciente das pedagógica várias. antes, se calhar mais pedagógica antes do jogo, não sei. Ou seja, voltando à questão inicial, sentes que as pessoas têm esta consciência das várias emoções que existem, sentes que passam a ter, imagina quando passas pela vida das pessoas, qual é essa transformação que existe e o que é que tu vês a sair dela? Olha, duas coisas. A primeira, já agora a questão do jogo Sim, também, mas a primeira das emoções. Eu costumo fazer um exercício em quase todos os meus workshops e palestras agora, que é: eu dou 30 segundos para as pessoas escreverem o máximo de emoções que elas conhecem. Sabem quantas emoções? E dou 30 10. segundos. Eu sei que há pessoas que escrevem mais rápido que outras. Quantas emoções é que acham que as pessoas escrevem em média? 10. 37. Não sei. Quantas, Joana? Eu disse 7, mas se calhar um bocadinho mais. Vocês são super Otimista. otimistas. Ai, Otimistas. Otimistas! Oh meu Deus. Ai, caramba. 4 emoções. Ah. 3, 4, 5 no máximo é a média. E Poxa. em 30 segundos, e vocês podem testar, conseguimos 30 escrever segundos cerca é de bastante 12, tempo. 13, 14, dá ali, depende da emoção, mas 13, 14. E eu até pergunto, essa reflexão de volta, que é: porquê que acham que isto acontece? O que é que isto quer dizer de nós?
E o que significa que temos uma baixa literacia emocional. Pois E é. depois ainda faço uma segunda coisa, que é mostro as emoções que as pessoas mais escrevem, que é como a Margarida disse, raiva, Alegria, tristeza, tristeza, alegria, Uhum. e Medo. depois eu mostro-lhes que existem mais de 300 emoções classificadas na literatura, bem mais do que 300. Pois. E porquê é que faz a diferença? Para já faz toda a diferença, porque já vos aconteceu alguma vez, não sabem bem o que é que estão a sentir e alguém diz, olha, Uhum. tu não estás, vamos supor, angustiada e vocês, é isso mesmo. E de Sim, repente aquilo dissipa. Existe um conceito na literatura que é sim. name it to tame it. Name it to tame it, nomeia para dominar. Existe um fenómeno, quando nós damos nome às emoções, nós Ok. conseguimos normalizar como é que nos estamos a sentir e as emoções querem que nós ouvimos a sua informação. Isto pode parecer estranho, mas É é um isso. Eu quando certo sei como é que me estou a reconhecimento, não é? sentir, é uma validação, um reconhecimento emocional e, além disso, permite-me adaptar melhor às situações. Porque se eu sei como é que me estou a sentir, posso-me adaptar de forma diferente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu também numa formação, só para ver o impacto disto. Eu estava a dar uma formação e estava a mostrar a diferença entre algumas emoções parecidas, como a ansiedade, preocupação, medo, não é? Que por vezes juntamos tudo mesmo. Isto é difícil, não vos pedi para Mesmo dizer qual bolo. é a diferença. Sim. Vão Sim. pensarem bem, não Uma sabem bem. pescadinha de rabo na boca, não é? Uhum. Porque uma leva a outra, a outra. Isso. Agora, existem diferenças e existem funções diferentes das emoções, porque cada emoção tem uma função diferente. E vou-vos dar um exemplo prático. Então, rapidamente, o medo é a percepção de ameaça, uma ameaça concreta. Pode ser imaginária, pode ser filhos, não é? Não sei se são todas mães. Muitos Sim. filhos. Nós entre os três Todas temos 10 filhos. numerosas. Quantas tens quantas? 10. Eu tenho 4, a Joana e a Margarida têm 3 cada. Então, 4, 7, 10, 11. Muitas emoções aqui. Pronto. Muito bem. Então, só para ficar aqui um número ímpar, eu gosto de número ímpar. Então, medo. Pode ser medo do monstro, medo do escuro. É imaginário, mas é concreto. É o escuro, é o monstro, ok? Qual é a diferença para a ansiedade? A ansiedade é uma percepção de ameaça futura e ambígua e incerta. Tem a ver com a incerteza. Eu não sei bem o que é que vai acontecer. E então elas dão funções diferentes. Ou seja, a função do medo é proteger-me, reagir àquela situação de alguma forma. A função da ansiedade é procurar mais informação, mais certeza. Ok? Posto Acredito. isso, Tem uma houve uma certa ação participante, associada. e veja bem, uma participante enquanto mãe, ela disse que estava com a filha, e eu vou explicar isto. Estava com a filha nas urgências, ela disse que ela teve um acidente, pronto, e estava com uma ferida na boca, e a filha estava só a dizer assim: oh mãe, e o que é que vai acontecer? E o que é que vão fazer? E será que é muito grave? E estava sempre e a mãe assim: não te preocupes, e vai correr tudo bem, e se calhar não é nada. E ela sempre assim. E ela achava que o filho estava com medo, estava ansiosa. E ela disse que fez o seguinte: disse, fartou-se e disse: olha, filha, sabes o que é que vai acontecer? Tu vais lá dentro. Eles vou dar uma anestesia com uma seringa, vai picar, vai doer um pouco, depois vão-te pôr uma linha ela diz isto, numa agulha, ela sentiu-se mal dizer isto, mas irritou-se, e vão-te cozer a boca, e vai doer um bocadinho, mas não muito, por causa que a anestesia é a parte que dói mais, ok? Vais sentir ali uma impressãozinha, e já está. E ela disse que disse isso, e a E ela filha acalmou-se. disse, ok, e acalmou-se. E ela ficou, como é que é possível? E eu estava a lhe dar a diferença, porque a filha estava ansiosa. E ela não lhe estava a dar certezas. De repente dei-lhe uma certeza. E por vezes uma certeza, mesmo seja pior, mas alivia a ansiedade. Podia ter corrido mal por outros motivos. Mas se nós entendermos qual é a emoção que a pessoa está a sentir ou a nossa, e soubermos o que é que essa emoção pretende, nós conseguimos regular as emoções muito melhor. Quase que acolhê-las, não é? Em vez de andarem por ali perdidas. Pois, é giro Acolher isso. e dar um sentido. Vejam, se a ansiedade tem a ver com a incerteza, a partir do momento que vocês não dão mais certeza, ou menos ambiguidade, ela continua. E é por isso que existem estratégias. Por exemplo, já vos têm dito, se calhar, ou vocês já podem fazer com os vossos inúmeros filhos, olha, se estiver ansioso, respira fundo, etc. A respiração apenas vai abrandar o sistema nervoso simpático, ou seja, a ativação fisiológica. Mas a partir do momento que a ansiedade assenta na incerteza, a ansiedade está lá ainda. Então vocês sabem que esta não é uma estratégia mais eficaz. Vai apenas moderar a ativação fisiológica. Vocês têm que, de alguma forma, dar mais certeza àquele pensamento. E isto é a diferença de entender as emoções e regulá-las e apenas jogar coisas lá para cima a ver se a coisa resulta. Isso é giro. Eu até tenho uma roda que tem as emoções todas divididas por cores. Que aquilo é giro porque Roda ajuda um das bocadinho a... É a roda das emoções mesmo, não é? Acho Sim, que se e chama assim. é giro porque são muitas de facto, mas ajuda um bocadinho a perceber
orientar, relação entre organizar a elas. cabeça em que área que estás, é giro isso. Ali as Nós- famílias, sim, é isso. dar nome. E depois o dar nome é entender, ou seja, eu consigo dar nome. Agora, há pessoas que sabem dizer, ok, irritação, frustração, raiva, fúria, ira. E agora pergunto, e qual é a diferença entre essas? Pois, Então, mais difícil. yeah. Sim, mas a Então é pessoa muito também não vai importante isto. conseguir fixar todas. Como é que tu sugeres estratégias que a pessoa possa, de alguma forma, melhor conhecer, sem ser um grande historiador, porque nós também não vamos estar todos a estudar tudo como tu, mas que tipos de estratégias até simples para o dia a dia que a pessoa pode fazer para, de alguma forma, ficar mais Respirar. dentro das emoções? Mas respirar acaba por não ser a melhor É para estratégia. gerir as emoções, não é? É assim, entre nenhuma e alguma, isso que eu disse, a respiratória ajuda e abranda um pouco. Ou seja, entre não fazer nada e respirar, claro que respirar dá-nos frutos, mas o que eu quero dizer é que podem ainda ser mais eficazes. Pois. Olha, isto é como aprender um novo idioma, que eu estava a dizer há pouco. As emoções é a mesma coisa. Eu posso aprender meia dúzia de palavras e vou para um país onde falam essa língua e vou-me safando. Exato. Ou posso aprender e ser quase bilíngue nessa língua. Depende de cada um de nós. Agora, uma coisa que nós podemos fazer, tem algumas limitações, mas é melhor do que nada. Desafio. Vão ao Google e escrevem lista de emoções, ou lista de sentimentos, e procuram várias imagens, várias fontes, não interessa. E vocês têm sítios que dão 20, outros têm 30, outros têm 50, etc. E depois o que é que fazem? Todos os dias pegam numa emoção e vão pesquisar sobre a emoção. Podem pesquisar, por exemplo, raiva, definição, colocar definição, e vão ver 3 ou 4 dicionários, e há definições diferentes, as limitações. Mas vocês conseguem perceber um pouco o que é uma, o que é outra, a definição dá-nos pistas sobre o que é que ela significa, por exemplo, ansiedade, a tal percepção de ameaça, incerta, futura, ok, há aqui incerteza, ambiguidade, então eu posso aumentar a minha literacia emocional dessa forma. Existem também livros, existem poucos livros sobre isto, mas, por exemplo, um dos livros que eu posso recomendar é o Atlas das, Pensei não que é era das o monstro emoções. das cores. Não, Atlas of the Heart da Brené Brown. Conhecem? Brené Brown é Então, Sim, ótima, por acaso é nunca li. espetacular. Nunca li esse também. ok. Já li alguns dela, mas nunca li esse. Esse é muito bom. Ela fala sobre várias emoções e conta narrativas, um pouco histórias e o que é que elas são. Ou seja, é expor-me a esse conteúdo se eu quiser. Agora, Uhum. há uma parte simples, Google, pesquisar e ver definições. Posso ir ver literatura à volta disso. E é um processo contínuo. É como disseste, Margarida, não precisamos, nem se calhar a maior parte de nós, ou que está a ouvir, quer fazer isso e tem tempo e objetivos para isso. Mas aquelas mais comuns, o que é que nós sentimos mais no nosso dia a dia? Essas pesquisar um pouco mais, ler mais sobre essas, para nos ajudar a lidar melhor com as emoções. Eu, por acaso, É acho que é daqueles bons exercícios que as crianças nos podem ensinar bastante, não porque elas saibam, mas porque nós devemos ensinar o mais cedo possível o maior leque de emoções possível, para lá um bocadinho do monstro das cores, não é? E hoje em dia também há várias cartas e várias coisas para ir brincando com as crianças à volta disto, e que ao lhes tentarmos ensinar a eles, também vamos aprendendo nós. Acho que é um daqueles exercícios que eles acham piada, tipo, isto é o quê? Ficam todos Sim, entusiasmados e motivados. depois agora sou eu que vou É. ensinar o que é esta impressão, e pronto, e acabam por nos ensinar também. Olha, mas falando disso, existe também. Não é por se falar muito que se fala bem. Eu tenho estado a encontrar, eu tenho apenas o P3 anos, ainda estamos em negociações. 3 não, mas é o segundo. Sim, Ah, estás prestes a entrar e numa fase que te vais divertir muito também nesta parte estou a adorar, está a ser das melhores fases Sim. da minha vida e assim, e eu amo o que faço de coração e sou um pouco workaholic, é recuperação, então agora enquanto pai cá está presente, então é aqueles valores, tenho que estar aqui a muita regulação emocional interna, valores, é isso. Tentar Mas Eu ainda equilíbrio. estou na fase do assessment, só agora é que diagnostiquei, ainda não estou. eu tenho estado a expor a mais literatura infantil-juvenil por causa do Pedro, que eu só trabalhava com adultos, e eu vejo muita literacia emocional incorreta e isso é mau. E o Monstro das Cores é uma delas. Ai, Ok. pronto, Isabel. Tem muita coisa boa, Não, mas é tem bom, muita Então, ainda coisa bem que boa, falámos sobre sobre isso. Claro. tem muita coisa boa. Eu já estive a pensar fazer quase carta aberta, um vídeo sobre isso a explicar, Eu mas há acho que muita até coisa boa, eu já ouvi logicamente. qualquer coisa que disseste, que é a questão de separar muito as emoções, não é? Que nunca podes sentir duas coisas ao mesmo tempo, no Monstro das Olha, Cores. há algumas. Atenção, tem muita coisa boa. Eu também já li Monstros das Cores ao meu filho, mas Não, mas acho que editado é versão Paulo bom. Eu Moreira. acho que é isso. Acho que Sim, tem uma parte boa, nós é que não devemos estar tipo só
Isso, por Como é exemplo, que é dizer? e uma delas é essa coisa de uma emoção, ou seja, que ele está todo misturado e não pode ser assim. E isto significa o quê? Nós podemos ter emoções ambivalentes, emoções contraditórias e faz parte. E por vezes eu vejo pais e faz do género, decide, ou gostas ou não gostas, ou não sei o quê. Não, Pois, posso gostar e não gostar. Existem, por Existe exemplo, sempre a emoções expressão do como mixed feelings. isso, É a isso. nostalgia. A nostalgia é Então, o quê? A saudade. É um pouco de tristeza com um pouco de alegria, não é? Tristeza pelo que não pois. tive, ou não tenho, perdi, e alegria porque tive aquilo. Faz parte da experiência emocional. E outra coisa que gosto das cores que eu não as gosto emoções mesmo, agridoces. e o que eu não gosto mesmo, por exemplo, no medo. Vocês recordam-se bem do medo, e não sei se ainda leio, o medo começa como? O medo é cobarde. Então há autoras Um julgamento. e cruza emoção com o comportamento. Pois. Cobardia é não agir por causa do medo, mas a coragem é agir mesmo com medo. Então a emoção pode levar à cobardia ou levar à coragem, ou não levar a nada. E de repente cruza o medo com a cobardia. Ali por nós parece que não, vai pôr na cabeça das crianças. E temos de ter atenção a isso. Então também tem que Giro. haver melhor literacia. Sim, mas 90% do livro eu gosto, 85%. Vamos ver assim. Olha, e Lá uma está, pergunta. porque já estás num nível superior de entendimento do que é que está por trás, não é? A Pois minha é. área, tal como a vossa área, também vocês são mais especialistas. A minha área é psicologia e do campo das emoções, então sim, e é por isso que é preciso ainda. Mas pronto, é melhor ter, porque antes não havia nada disso, não se falava sobre isto, agora está completamente diferente, vocês sabem isso, está muito melhor. Agora é afinar, porque perpetua-se ainda muitos tabus, arrastam-se muitos tabus e continua a haver esta coisa das emoções boas e más. Eu vou a um jogo de cartas, é porque há pouco a Pois. Joana estava a dizer ali das cartas, um jogo de cartas que era, e eu comprei para testar, e tirei uma carta, era do amor, e a pessoa tinha que andar várias casas, 10 casas. E eu tirava o amor e dizia: o amor é uma emoção maravilhosa, anda 4 casas. Okay. Ai, Tirei a raiva, o que é não que é isso a péssimo, raiva? anda para trás. Anda 3 casas para trás Volta ao porque é uma princípio. emoção negativa. Pois. Má. Tipo, Pois. Pois, exato. Não se pode formatar a coisa, não é? Difícil. Como bom ou mau, faz parte. É engraçado, agora por falar em raiva, eu estava a minha filha mais nova, a Marta, ela tem muitos acessos de fúria. Mas eu acho que às vezes não é só fúria, é um mix entre a injustiça e o giro disto da pessoa ir pondo uma legenda, talvez, é que é muito mais fácil, lá está, isso que estavas a dizer, de repente a pessoa, primeiro, perceber qual é o problema, porque às vezes a pessoa nem percebe, e quando põe a legenda ao problema em si, é mais fácil a pessoa dar uma solução, e de repente há uma certa paz, isso é giro. Mas um ponto importante que eu acho que temos que falar, a diferença entre homens e mulheres nesta questão das emoções. Há Queremos bocado homens a até ia falar em comentar emoções. que é isso. O próprio Paulo é um achado, não é? Porque Foi o que eu normalmente não disse. há muitos homens Sim. a falar abertamente sobre emoções ou interessados em emoções. Eu acho que começa a haver um bocadinho mais, mas o que é que sentes realmente nesse espectro e nesse caminho que tens feito? Se tens conseguido magnetizar outros homens em volta destes temas? Converter. magnetizar com para o lado das emoções, com imã. Eu estava a dizer isso até antes de entrar, à Margarida e à Joana, quando tirei Psicologia, éramos 200 no primeiro ano, da licenciatura, inicialmente, e éramos 9 ou 10 homens, uma coisa Três. assim. Pois. E o meu público é 80 a 85% feminino. Temas mais É tão ligados às engraçado. ciências sociais, ciências subjetivas, ciências afetivas, é predominantemente mulheres. É um interesse, Uhum. é um querer desenvolver, e os Natural. homens tipicamente são mais ciências exatas. As matemáticas, as ciências exatas, não é? As informáticas, embora logicamente já se veiam de um lado e do outro derivações, não é? Mas era muito isso. E existem estudos que mostram diferenças também de sexo no que toca à experiência emocional das próprias emoções. Ou seja, o que eu posso dizer é que os homens tipicamente reagem de forma mais forte, visceral, quando vêem situações de ameaça física, por exemplo, e as mulheres de ameaça social. Que Ou engraçado. seja, há Engraçado, sim. mais. Ou seja, aquela coisa de. É Um engraçado como clima isto pode negativo estar tão social. enraizado de pré-história já, não é? Porque imagina, o homem ia para a caça, portanto,
tem que ser pragmático, tem que ser certeiro, tem que estar conciso. E a mulher ficava a gerir os filhos, a aldeia, o social, não é? E é engraçado como é que isto está tão Uhum. enraizado em nós, porque se calhar hoje em dia não é tão relevante, fazemos todos um bocado o mesmo. Os dois trabalhamos, os dois gerimos a família, ah, mas continuamos com o nosso DNA muito desenhado Marcado, sim. dessa maneira, não é? Mas sentes que há mais homens, por exemplo, a participar nos teus workshops, a falar contigo? Ou seja, já existe cada vez mais homens aos poucos a perceber que isto é uma mais-valia, que faz sentido, que ajuda. Olha, vejo a diferença e até consigo ver diferenças geográficas. No norte do país, esse número aumenta, tipicamente, incrementa A mais a sério? Que percentagem. engraçado. Vou perdendo homens para o sul. Ah, Vou é? perdendo homens quando vou para o sul. Olha Sim. que engraçado. Claro, como tudo, há sempre as diferenças individuais, mas eu tenho, e temos registros disso, eu tenho essas diferenças geográficas. Lisboa, vamos supor que faço um workshop, quando não faço workshops, são programas diferentes, mas eu antes, quando fazia workshops pelo país todo, norte a sul, eu chegava a ir ao Porto e eu fechava aos 50 participantes. Então, 50 participantes no Porto, tinha 15 homens, 10. No Algarve cheguei a fazer um de 50 sem homens nenhuns. Ou um, ou dois, Pois. ou três. E Lisboa andava ali 7, 8, 9. E era um padrão Engraçado. imenso nas várias, não é que foi só uma vez, consegui ter padrões disso, é interessante. Que engraçado. E cheguei a fazer essa pergunta. Perguntei assim aos homens do Norte, uma vez que eu fiz isso, assim, por que será que aqui no Norte há mais homens em comparação com o Sul na proporção dos meus workshops? E do Norte diziam, porque nós não nos importamos falar sobre estes temas, nós somos abertos a estes temas. E quando perguntava no Sul, respondiam, porque nós não precisamos. Já dominamos isto. Sempre Sempre. respostas a seu favor. Era para Pois, ser claro. sincero. Mas um ponto também importante que é, eu acho importante, é como é que o impacto que tem as emoções reprimidas na nossa vida. Ou seja, talvez explicar um bocadinho porquê que é tão importante nós falarmos e sentirmos, porque às vezes nós temos ideia de que sentimos as coisas e não sentimos propriamente, nós pomos-las de lado para eventualmente mais tarde lido com isto, mais tarde lido com isto. Eu própria, agora num processo que faço de psicoterapia, uma das coisas com as quais eu me fez assim uma luz na cabeça em que era isto, é que havia certo número de coisas que eu permito-me sentir e há outras que eu depois lido com isto. Vamos em frente, eu consigo, eu vou, eu consigo, eu vou, eu consigo, eu vou. E de repente estou num estado de esgotamento total. Porquê? Porque não conseguia, porque punha de parte, pronto, eu depois lido. Só que isto não é sistema. E porquê que é tão importante nós, de facto, permitirmos-nos sentir? E não sei, o que é que tu achas disto? Olha, há uma frase que eu gosto muito que é: se nós não podemos varrer as emoções para debaixo do tapete e esperar não Pois. tropeçar nele. Pois, Acontece. Isso é um primeiro ponto. E eu dou sempre a metáfora das emoções como se fossem luzes de um painel de um carro. E as luzes acendem. O que é que nós fazemos quando uma luz acende num carro? O que é que vocês fazem? temos que ir ao mecânico. Vamos lá ver. Parar. Abres o capô. Paramos o Vamos ver carro. o que é que é. Isso. Mas sim, cada luz é uma coisa. Se for os máximos, se calhar tenho que desligar. Se for a gasolina, tenho que ir abastecer. Eu tenho que reconhecer, ver a luz e fazer alguma coisa. Agora, imagina que vocês não faziam. Acendam dos pneus, depois é do óleo, e aquilo vai correr mal, aquilo vai parar. Com as emoções é a mesma coisa. Eu tenho que estar atento a estas luzes que acendem, porque senão o carro para. É a mesma metáfora, é muito equiparado. Porque as emoções, são informações, ou seja, alguma coisa está a acontecer, vocês estão a ser informados. Informados para quê? Para terem consciência dessa informação e para escolherem agir ou não. Mas uma coisa é escolher agir ou não. Ou seja, Outra coisa é não imagina, saber. Pois. isso, não saber e propositadamente ou de alguma forma não fazer. Por exemplo, acender a luz da gasolina e eu penso, acontece com a minha esposa. A minha esposa é sempre assim, isto acho que dá aquela bomba. É melhor pôr já. Aquilo é quase a vapores, quase o carro anda ali a vapores mágicos, não sei como é que ela faz e chega. Mas ela escolhe regular dessa forma, porque conhece, digamos, o carro. Outra coisa é a luz acende e eu não quero ter o trabalho, não quero ter o desconforto de ir abastecer, não quero.
percebes? Eu escolho não enfrentar e o carro vai parar, vai ficar sem gasóleo. Então nós Mas às temos de vezes estar a pessoa não atentos. sabe, às vezes a pessoa não sabe, não tem noção que reage assim. Às vezes a pessoa não percebe porque é que reage assim, ou não percebe porque é que está naquele ponto, porque não tem essa consciência. Isso. Que tipo de estratégia é que tu dirias que é importante? Primeiro já disseste ir mapeando as emoções e ir ao fim do dia fazer isso, porque realmente isso é importante. Porque se nós não fizermos isso dessa forma, é impossível a pessoa perceber. Não sei, digo eu, porque acho que nós não estamos também sempre com alertas máximos de tomar a consciência máxima todos os dias, como é que nós estamos a todo momento, não é? Existe o treino formal e informal. O treino formal é quando nós, no momento, alguma coisa acontece e nós reagimos à situação ou pensamos na situação. Imagina isso. Há situações que tu enfrentas, imagina outras que se calhar aconteceu e vou deixar isto para lá. E se calhar fazer isto de forma não consciente. Então isso é o treino formal, que é no momento que isto acontece, o que é que eu faço? Mas no momento que isso acontece, por vezes podemos não estar conscientes. Então ativa-se o treino informal, que a Isa diz que, pela sua memória curta, que tenta fazer no momento, mas no fim do dia, isto é das melhores coisas que vocês podem fazer, a retrospectiva do dia. Parar, isto é muito importante. 10 minutos, 5, até podem colar isto a um hábito que já fazem. Estão a lavar os dentes e estão a pensar nisso. Ou estão ali na cama já deitadas, os 10 filhos, nas 3 já a dormir. E vocês, 5 minutos, 10, e só fazer uma retrospectiva de alguns momentos do que aconteceu e como é que vocês reagiram e refletir, porquê é que será que eu fiz isto? Isto dá um ganho de consciência brutal. É das coisas melhores e são as pequenas coisas, as coisas simples trazem maiores resultados, não são as complexas. E isto, se aplicares isso, vais ver a grande diferença. Eu ganho consciência sobre os meus atos e isso faz com que nos dias seguintes eu também esteja mais atento quando essas coisas também acontecem. Mas acho Às que vezes até devíamos escrever. conseguimos. Era o que eu ia dizer, mas escrever eu Bom. acho que ajuda. O journaling é um extra. Eu estou a tentar simplificar o processo. Tal como a Isa disse, no momento que acontece marcar, é o melhor, porque é no momento, mas poucas pessoas o conseguem, porque no momento, quando são exaltadas, às vezes não se lembram e não querem. Então, no fim do dia, quando tem um tempinho, eu tento simplificar, mas escrever é o melhor. Sim. Pois. Eu estava a dizer só que ao fazer este exercício diário, não é? A pessoa não só reconhece, como às vezes consegue antecipar. Já sei que vou para a casa de não sei quem, com esta pessoa que me tira do sério. Portanto, vamos levar aqui algumas estratégias na manga, não é? Mas sim, acho que isso é uma ferramenta muito poderosa, porque eu, pronto, como a Margarida falo para mim, vejo isto só à superfície, não é? E é um bocadinho ir gerindo. Mas fazer este apanhado ao fim do dia parece-me um ótimo desafio. Eu tenho a certeza que sim, porque eu já fiz N processos individuais e programas de formação e medimos estas coisas. E tenho não só medições mais objetivas, como relatos subjetivos das pessoas. E faz toda a diferença. Mas por vezes é quase aquela coisa de mas para quem sabe, comer esta coisa mais saudável ou fazer este exercício, ok, e todos falam sobre isso, mas quando fazemos é que vemos Sentimos efeitos. a Isto é a diferença. mesma coisa. É fazer, vão ver, a brutalidade, a diferença que se faz, do ganho de consciência, da antecipação de cenários, de entenderem-se melhor, de começarem, se calhar, a refletir e a antecipar alguns cenários antes que a coisa acumule, não é? Ou seja, isto é muito importante nós fazermos. Isto são estas pequenas coisas que fazem depois a diferença. E depois temos estratégias reativas de intervenção no momento que a coisa acontece, não é? Mas se nós tivermos esta prevenção, é mais fácil. É mais fácil Eu vermos. diria que não só é importante para percebermos as emoções, mas para nos percebermos a nós como um todo. Por isso é que eu estava a dizer que o escrever é mesmo importante, e no meu caso só funciona se eu escrever logo. Mas, por exemplo, eu percebi que se eu tiver uma discussão à frente das crianças, é uma coisa que mexe terrivelmente comigo. E se eu tiver uma discussão, se calhar não, mas se calhar porque eu vi os meus pais a discutir muito, e isso traz a carga Pois. do que eu não gostei na minha infância e portanto é o que eu não quero dar a elas, mas se calhar eu antes não percebia porque é que aquilo mexia tanto comigo, porque é que foi uma discussão parva e se calhar nem era uma discussão assim tão grande, mas para mim aquilo mexia comigo, porque era o fator de estar à frente delas e que trazia a minha associação toda. Ou seja, se eu nunca tivesse começado a escrever, tipo, olha, estávamos aqui a fazer isto, aconteceu isto, falámos isto, comecei tipo a ver 1, a ver 2, a ver 3, e quando vi tipo 3,
ai que engraçado, em todas elas foi momentos em que eu estava com elas, foi este o fator, se calhar mais explosivo das minhas emoções, da ameaça de certa maneira, é mesmo engraçado, mas pronto, acho mesmo importante escrever, mas escrever com o contexto, o que é que estava à volta, tudo o que nos dê uma capacidade de visualização e teletransporte, porque imagina, eu se calhar não escrevo tanto se era de manhã ou se era à tarde, mas eu escrevo, por exemplo, estávamos a comer, o pequeno pronto, ou seja, eu conto a história de forma a que eu fecho os olhos e eu vejo onde é que eu estava. Pões-te lá. Se eu olhar há 2 anos atrás, eu consigo pôr-me lá nesse sítio. E acho que esse género de escrever a história, não é preciso ser um Essa de Queiroz, mas com alguma capacidade descritiva, no meu caso ajuda muito, porque dá-me essa capacidade espacial também de voltar lá, agora como observadora. Eu tem sido. tenho muita mania de escrever, mas realmente não tenho o hábito de escrever assim, nesse registro de como é que estava, onde é que eu estava, com quem estava. Vou fazer esse exercício, eu acho giro. Porque já quando a pessoa escreve normalmente, é uma mais-valia, de facto, a pessoa poder ter informação e andar para trás de vez em quando, fazer esta análise, andar para trás e ver. Ah, que engraçado, é isso que tu dizias, Paulo. A pessoa começa a encontrar padrões. E é mais fácil a pessoa ver-se melhor, não sei explicar. Mas nunca tive esse hábito assim, mas acho que vou começar a implementar mais um caderno. Tenho um problema com cadernos. Sim, e mesmo, pronto, escrever é ótimo, mas mais uma vez, depois depende, há pessoas que não gostam de escrever ou acham que depois vai consumir muito tempo, então pelo menos refletir, ganhar a consciência Ou sobre o gravar um dia. áudio. Ou gravar um áudio, sim, porque é que se nós não fizermos isso, esse caso da Isa, ou seja, eu discuto com a pessoa à frente dos filhos, e depois, sei lá, depois passa 2 ou 3 dias, e a pessoa não se apercebe, não vê padrões, não percebe aquilo que está a acontecer. E esta consciência permite que isso aconteça. E depois, claro que, ok, se isto acontece, o que é que eu faço quando isto acontece? Aí sim, vamos para as estratégias, porque é que será que isto está a acontecer? Mas o facto de nós fazermos isto, vejam bem, isto é muito importante também, as expectativas. Ninguém vai ser a pessoa totalmente inteligente. Mais incrível. Tudo bem, sempre beijinhos, não acontece. Agora, é melhorar e otimizando o processo e dar o nosso melhor. E é isso que. E o que é giro é que eu comecei a fazer isto, porque também em trabalho terapêutico, eu achava que eu era muito boa em emoções, que eu gosto do tema, eu estudava sobre o tema, eu falo, não, eu acho que tinha um bom coeficiente emocional, não é? E eu rio, eu choro, eu sou uma pessoa muito emocional e expressiva, e depois em trabalho é tipo, então e o que é que a Isabel sente? A Isabel sente que não é assim. E tipo, ali a tentar exprimir, tipo, Isabel não tem muito jeito para falar sobre emoções. Quer dizer que tipo, e realmente foi um momento em que eu tive consciência que eu sou péssima a exprimir as minhas emoções, porque o meu racional diz que não vale a pena estar a tentar explicar porque nem sequer vão perceber e depois só vão dar respostas e sugestões, ou seja, o meu racional suprimia o meu emocional, e então eu percebi tipo, ok, eu sou boa a exprimir emoções porque elas têm que sair para algum lado, não é? Mas, mas eu não sou boa a falar de forma estruturada sobre elas e por isso é que eu tenho tentado dar agora mais estrutura. Mas é engraçado como. Pronto. Existem vários esquemas emocionais. Os esquemas são crenças que nós temos sobre as emoções. Um dos esquemas é a chamada racionalização. E a racionalização significa que nós achamos que devemos ser lógicos em quase tudo, ou não devemos confiar nas nossas emoções para tomar decisões. Então, se calhar, um pouco esse esquema estava a ser mais ativado. Diz que não vale a pena, temos que pensar melhor, temos que não sei quem. Isso é engraçado, essa diferença que tu estás a dizer. Uma coisa é sentir, ou lá está, quando estás enervada falas, quando estás feliz, contagias. E outra coisa é falar estruturadamente sobre o que estás a sentir. É diferente isso. É isso, é diferente. Diferente Foi isso. assim um clique. Também gostei muito da ideia. Força, Joana. Não, estava a voltar aqui um bocadinho à ideia do que as emoções não são más e que temos que saber trabalhar com elas e que o medo existe para alguma coisa e as outras emoções existem. E isso também, o valorizar as emoções,
também abre imensas portas. De repente não está a castrar nada e estamos só a saber lidar. E eu acho isso. Eu trabalho grande parte do meu tempo são com organizações e eu trabalho também com pessoas muito ligadas a áreas das engenharias, etc. Então, que às vezes isto parece que é muito. Então, e eu tento desmistificar a dizer isso mesmo: as emoções são informação. É só isso. Ou seja, se eu estou ansioso é porque, sei lá, acho que há uma coisa que é ambígua e incerta. Se eu estou irritado é porque eu acho que alguma coisa está a interferir com o meu objetivo. E a informação, quando nós colocamos assim, torna-se muito mais fácil, porque as pessoas ainda existem aquela ideia, como vocês sabem, enraizada, por exemplo, não sintas medo, não tens de ter medo de nada, isto irrita-te, a sério. Então nós estamos sempre a desconsiderar, a desvalorizar, não é? Então temos que aprender, Pois. não, pode sentir medo. Eu acho que é uma percepção de ameaça, tal como o medo do escuro. E depois eu tenho que trabalhar sobre isso, não é? Por exemplo, uma criança com medo do escuro, ou com medo do monstro debaixo da cama. Quando nós dizemos assim, mas não existem monstros debaixo da cama. Se a pessoa acha que existe, a estratégia é validar, ok, então vamos ver, se calhar, olha, vamos lá descer aqui à cama, está aqui algum monstro, não. Então, ou tentar entrar naquela peça de Vocês fizeram teatro, um vocês susto sabem, quando. ou aquele bonequinho, ou Que horror. então como aquele meme que eu vi, que era a criança assim para o pai, pai, está um monstro debaixo da minha cama, podes ir ver. E o pai, e depois se ele me mata. Ainda a gravar mais um medo. Que horror! Isso era uma Isso coisa que eu acontece-me era com a capaz de fazer Teresa, por aos meus acaso. filhos. Acontece-me com a Teresa, ela tem imensas vezes a mania que há aranhas na cama dela. Então vamos Ai, lá com a lanterna Engraçado. e Isso. para ver que não há. Mas Sérgio, só apenas não Para há se nada. perceberem Na que cabeça interessa. dela existe. Na cabeça dela existe. Então fazes bem, é isso. Então vais tentar diminuir o medo, expor, ver, arranjar provas em contrário da ideia que a pessoa tem. E estás a fazer uma boa estratégia. Tu dizes, isso não existe, não sejas parvo. E Pois, isso também, desvalorizar. se fizesses isso, desvalorizavas também. E há muito isso. Se nós fizermos isso e depois estamos à espera que os nossos filhos nos contem sobre episódios emocionais que aconteçam, quando nós estamos sempre a Pois, invalidá-los desde o início. pois, isso é um bom ponto relacionado com os filhos, sim. Mas às vezes também tem que partir de nós, não é? Dirias o quê? É importante partilharmos também com os nossos filhos os nossos estados emocionais. Sim, sim. Sim, o pai hoje hoje o dia, o pai esteve um pouco ansioso, não sabia bem o que é que ia acontecer, tive que, fiquei um pouco com medo disto, eu estava com medo que isto acontecesse, hoje não me sinto aqui, eu sinto-me um pouco Normalizar triste. o falar sobre as Falar emoções, sobre não é? isso, falar sobre Pois isso, nós não é isso. podemos falar só nas coisas boas, não é? Tipo, hoje foi um dia ótimo, correu bem, hoje foi não sei o quê, foi ótimo. Temos que falar também e aprender um bocadinho a ser vulneráveis, que às vezes não é fácil, e mostrar que nós pais também temos medo, nós pais também somos ansiosos, hoje correu mal por isto, ou sei lá, tive medo por não sei o quê. Isso, mas o que é que nós É o fazemos? que é que Muitas vezes, o sentiste? que é que foi? E nós, está tudo bem, filho, está tudo bem, Pois, filha, não aconteceu nada. E depois estamos à espera que. Não é, isso é muito importante também. Quando se fala destes conceitos, parece que nós temos de estar aqui só a falar sobre emoções o dia todo e a mergulhar. Não é isso. É falar daquilo especificamente. É se há uma coisa que eu fiquei mais receosa ou ansiosa a falar, e depois não é preciso divagar sobre isso, mas a criança vai ver e vai modelar esse comportamento, vai ver que é normal, vai ver, e depois vai ver, além de ser normal, como é que nós estamos a lidar com isso. pois, Porque se nós não pois. ensinarmos, a criança vai ficar ansiosa, frustrada, irritada, isso vai acontecer. E se não conseguir modelar em nós, está a modelar o quê? O evitamento, o suprimir a emoção ou o não falar sobre a emoção. Depois estamos à espera que tenham comportamentos diferentes. Então, nós temos que ser o role model. Vocês sabem melhor do que eu, que já têm 10 filhos. Cada Sabem um. melhor do que eu. As crianças aprendem mais aquilo que vem, aquilo que observam, do que aquilo que vocês dizem. Mas o que é que tu achas que acontece, ou da tua experiência, quando as emoções são suprimidas e lá está, e tipo, não, está tudo bem, não, está tudo bem, não, está tudo bem. O que é que por Não norma pode estás a ganhar acontecer resiliência, não é? na vida real? Não, os Olha, pais, mas à pessoa ou quem está a observar? Estamos a falar às da perspectiva do pessoas, às filho? pessoas, a Às quem próprias faz pessoas isso, sim. quem faz isso. Há muita literatura que mostra o impacto negativo de suprimir as emoções, ou seja, mais propensão à ansiedade, à depressão, a um bem-estar psicológico prejudicado, porque nós estamos, ou seja, existe aqui algum tipo de informação e da ativação fisiológica que tem que ser respondida e às vezes não precisamos fazer nada, mas temos que perceber que isto está a acontecer. E este suprimir é contra a natura, nós estamos sempre. É quase, imagina, colocares uma bola de borracha no mar, empurras a bola para baixo e estás sempre a aguentar, sempre a aguentar. E o braço vai ficando cada vez mais cansado.
E há um dia que não aguentas e vai a bola fazer aquele grande salto. Parece que estás ali a aguentar bem, porque a bola não vês nada, mas de repente quando salta, salta a sério. Pois. Então é muito importante não... Agora, muito importante, é importante também reprimir às vezes. Ou seja, Ok. Saber sentido. gerir, não é? situações... Não, imagina, vocês estão a trabalhar, estão numa reunião com clientes e vocês têm um superior hierárquico e a superior hierárquico diz uma coisa à frente do cliente que vos coloca um pouco em causa. Vocês aí, se calhar, socialmente, especificamente, devem reprimir, no sentido de não dizer nada, para continuar com a reunião, porque os clientes estão lá a assistir, mas depois, no fim da reunião, ou após Falar isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, suprimir pontualmente é também importante. O problema é quando a supressão é utilizada de forma constante. Há aqui uma diferença. Não é nunca suprimir. Pois. Bom ponto. Muito bem, acho que temos aqui muitas dicas, muita informação. Agora eu acho que eu vou ficar com esta do exercício de começar a escrever esta parte do dia, mapear um bocadinho o dia, isso acho que é uma ótima dica. Vamos ver como é que isto evolui. Sim, Depois diz-me se te lembras ao final do dia. Depois diz-me se te lembras ao final do dia. Só para perceber o nível de magnésio que eu Tu também posso tens precisar. 4 filhas pequenas, é diferente, estás muito mais cansada do que eu, os meus já são crescidos. Hoje é isso. Isso faz A diferença. idade mental é diferente. Nem sei. Então, Isa, 4 filhas? 4 filhas, Sim, coitadas. as últimas Filhas? foram gêmeas. Gêmeas, ok, Portanto, 4 temos filhas. duas com 2 anos, leque. uma com 6 e outra com 8. Foi um foi um 8, 6, 10X, foi um 2. Ok. foi um Joana Joana, tem 3 Eu filhas. tenho três, 2 gêmeas também, Teresa e a Luísa com 7 e a Vera com Não tenho 2. gêmeos, eu tenho um rapaz e 2 raparigas mais novas. ok. 2 rapazes e uma rapariga mais nova. E Joana, Um rapaz e 2 rapaz e raparigas. 2 raparigas. É aqui invertido. Não, são 3. Só há um rapaz no meio destes 10 crianças, só há um homem. Só Exato, três. raparigas. é só, exato. É só um. Ah, É Who sempre runs the world? girls. Mas olha, digo uma Não. coisa, é uma Vocês- experiência completamente diferente. Os homens são muito mais fáceis do que as mulheres, no geral, eu acho. Também estarem a fazer inveja. Exato. mais fáceis a partir de uma certa idade ou desde Exato. cedo? Não, em pequenos são muito intensos pela quantidade de energia absurda Isso. que têm. Portanto, aquilo é só destruir, bolas, destruir, a pessoa tipo, tá quieto. Mas depois são mais fáceis porque são mais práticos. A pessoa diz uma Isso. coisa e não sei o quê, ok, muito bem, aceitam. E depois resolvem, tipo, os dramas que eles têm no momento passam em 3 segundos. As raparigas, Isso. não, pode prolongar-se durante todo um mês. Isso não é bom. Toda uma roda das emoções em modo Ui! ciclónico. É muito engraçado e são todas diferentes. A Marta, a minha filha mais nova, adora falar sobre emoções, é muito engraçado. Eu gosto muito das emoções, mas ela também tem esta componente. E a maneira como ela se expressa às vezes. No outro dia dizia-me uma frase que eu juro, eu às vezes fico a olhar para ela e eu digo, tu sabes mais do que eu, e espetacular, como é que é possível, com 9 anos, estás-me a dar estas lições de moral como se eu tipo, pronto. Então no outro dia ela dizia-me que ela estava com a professora dela este ano, ela dá-se mais ou menos com ela, porque é uma professora mais antiga, com regras mais rígida. E então a Marta, apesar de ser rapariga, é uma Maria rapaz por completo. Pronto, só gosta de jogar a bola, não sabe estar quieta na cadeira. É um suplício para ela estar o tempo todo quieta na cadeira, é um drama. E então aquilo há muitos conflitos com alguns professores. Mas há um professor de teatro que ela adora profundamente, adoro. Eu disse, estás a ver, mas já é sorte, teres um professor que adoras e não sei o que. Mãe, sabe, mãe, é que o meu professor de teatro, ele faz-me sentir importante e que uma criança precisa. É de sentir que é importante. Muito bom. É claro. O ar dela, eu, pois, é verdade. Ela, não é? Eu, Chama-se Marta. Marta. Vocês conhecem o acrónimo da Marta, das emoções? Não? Não. Então, existem famílias de emoções, há algumas teorias diferentes, mas teorias de emoções, em que existem famílias e todas as emoções derivam dessas famílias. E em português conseguimos fixar as famílias através do acrónimo Marta. E Marta significa medo, alegria, raiva, tristeza e aversão. Aversão ou nojo, não é? Mas para dar Marta.
Então a Marta, eu costumo ensinar a Marta das emoções, então achei Que piada porque é a engraçado. Marta, Olha, vou-lhe Marta- contar essa, ela vai gostar. é igual ao Inside Out, por exemplo, as mesmas Pois, é emoções, isso. que estão lá Uhum. na cabecinha. O medo, O a tema alegria, a raiva, a desta- tristeza. O tema desta festa este ano é esse. Ela adora esse filme profundamente e adora aquilo, vibra, Já vê sabes, aquilo. a Marta das emoções. A Marta das Marta emoções. das Olha que emoções. giro. Olha. Obrigada, foi uma ótima conversa. Gostei imenso mesmo. Obrigado, eu. Muito bom, Ficou com Eu gostei selo de ouro. muito. mesmo. E Obrigado diz-me pela uma vossa coisa, Paulo, dinâmica. antes de fecharmos, Ah, como é que as pois. pessoas podem chegar a ti? Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Ok, então eu tenho um website que é treinointeligenciaemocional.com, treinointeligenciaemocional.com, e se calhar Instagram, que eu devo estar assim mais jogado no Instagram, que é paulo.jmoreira. Nós depois Ok. Lá também vamos deixar. tem links para o podcast, livros, essas coisas todas. Sim, porque tem muitas coisas, muita informação aqui, muita informação que nós também vamos partilhar na legenda Na descrição, podcast, sim. na descrição, sim. Sim, É nós aqui isso. demos só um cheirinho, não é? Sim, sim. Demos, muito não, foi o por Paulo que explorar. deu. Isto é um bom. Muito Antes obrigada, de todos, Paulo. boa conversa. Obrigado, foi um Boa prazer. Obrigada. E beijinhos e abraços aos vossos 10 filhos, está bem? E ao teu filho. Para o teu também, Ao claro. meu, ao meu Pedrópolis, meu Pedro. Ai, o meu também é Pedro. Também é um Pedro, olha que engraçado. É. Pois é. Muito bem. Para Obrigada quem a nos todos. ouve, Isso, Joana, é vai isso tu. mesmo. Para quem nos ouve, obrigada por estarem desse lado. Sigam-nos, comentem. Gostamos sempre de receber feedback e ouvimos-nos daqui a 2 semanas. Obrigada. Até já. Obrigada, Paulo. Até já.